Daí nós temos as chamadas migrações diárias, tá? Também chamadas de migrações pendulares. Pendular lembra pêndulo. E o movimento do pêndulo, todo mundo sabe, vai e vem, vai e vem. Mas, como está bem claro, diária. Esse é o típico movimento que nós observamos hoje, principalmente nas áreas urbanas, nas regiões metropolitanas. É o deslocamento diário da população, tá? O processo de urbanização é muito comum ele ocorrer de que maneira? É o processo da chamada periferização, tá? O crescimento da cidade é do centro para as periferias. Então, principalmente nas grandes metrópoles, as distâncias elas são muito grandes, o que obriga, né, o deslocamento intenso das pessoas dessas áreas mais periféricas para as áreas mais centrais ou as áreas industriais, onde aí existe, né, a grande oferta de empregos. Então, é a jornada de trabalho que todo mundo realiza, certo? Ou uma jornada de trabalho ou até uma jornada de estudos. Então, todos nós realizamos esse tipo de migração, chamada, portanto, de migração diária ou migração pendular. Né? Vocês mesmos, quando saem de casa para a escola, para o colégio, né, permanecem aí um determinado momento, um determinado período, que seja pela manhã, por exemplo, e retornam, né, ao final desse período, né, para as casas de vocês. Quem trabalha sai de casa, vai para o trabalho, do trabalho para casa. Então, normal e comum esse tipo de mobilidade. Então, são as migrações internas. Mas, claro, nós temos migrações externas. E quando se trata das migrações externas, aquelas que ultrapassaram as fronteiras, evidente, vamos lembrar aqui do processo de colonização. Nós tivemos um longo período de colonização entre os séculos XVI e XVII, né, onde as migrações elas foram espontâneas, né? Isso foi migração por povoamento, né? Lembrando principalmente, né, o tipo de migração que existe quando ela é espontânea por vontade própria, né? E a colonização por povoamento ela ocorreu muito, né? Como aqui no Brasil, né? Os imigrantes chegaram aqui no Brasil com a finalidade de ficar, permanecer, povoar. Mas também nós tivemos, né, as migrações forçadas. Nesse caso entram aí, né, os escravos. Né? Eles não se deslocaram por vontade própria. Eles se deslocaram de maneira forçada, né? Porque existiu, né, o período da mão de obra escrava, o comércio de escravos. Então, a mobilidade feita por eles não foi por vontade própria. Mas nós tivemos um período longo ocorrendo, portanto, né, esse mecanismo dentro da colonização e essa mobilidade, portanto, envolvendo esses grupos. Já a partir do século XVIII, né, e principalmente durante o século XIX até metade do século XX, né, nós tivemos um movimento migratório de grandes proporções, porque envolveram várias situações, né, como, por exemplo, até as guerras que ocorreram no mundo, tanto a primeira como a segunda, provocaram uma mobilidade muito grande, né, do velho mundo, principalmente, para o novo mundo, e também lá para o novíssimo continente. Então nós tivemos, né, um movimento intenso, um movimento migratório, né, intenso durante esses momentos, principalmente as pessoas buscando, né, principalmente áreas novas, né, para começar uma vida nova, enfim. Evidente, essa mobilidade, essa movimentação, ela ocorreu, né, de forma intensa em determinados lugares, em determinados países, em determinados continentes. E, é claro, a necessidade de se ter um controle sobre isso. Né? Aqui no Brasil nós recebemos milhares de imigrantes, mas o Brasil precisou restringir um pouco essa entrada, essa chegada pelo fluxo. Tá? Então, é normal que existam políticas envolvendo essa mobilidade. Nós vamos definir isso como barreiras, né, para inibir as migrações. Porque, veja, para o país de origem, essa grande saída significa saída de mão de obra. Então, para o país de saída, é claro que o fluxo grande, né, de imigrantes traria
um prejuízo significativo nessa questão da mão de obra, da saída dessa mão de obra. Para o país de destino, claro, há pontos positivos, né? A chegada muitas vezes, né, dessas pessoas representando mão de obra, tá? Representando conhecimento, porque claro, cada grupo trazendo o seu conhecimento, as suas técnicas, as suas culturas, tá? Mas até um certo ponto, um crescimento, né, até exagerado em relação à população. Então, as barreiras, né, para inibir um pouco esse processo envolvendo, é claro, tá, a movimentação, né, das pessoas. Tá? O Brasil adotou uma política antimigratória a partir da década de 30, né, estabelecendo algumas regras, algumas normas. Claro que nós não temos um controle total e absoluto, isso é fato. Né? Fronteiras extensas, né? Existem aqueles que entram de forma legal, mas existem aqueles que entram de forma clandestina, né? Os irregulares, os ilegais. Tá? Mas e por que as pessoas buscam isso? Condições de vida. É claro que você vai sair do seu país e você vai buscar um país que te ofereça condição melhor. Então, que tenha um nível de desenvolvimento evidentemente diferente daquele nível de desenvolvimento que existe no seu país. Então, isso é bastante interessante, mas a necessidade de se ter esse controle, claro. Aí entra essa questão envolvendo a xenofobia. Então, o que nós entendemos por xenofobia? É, na realidade, uma aversão, né, aos imigrantes. Esse é um problema muito grave que existe no mundo, principalmente, é claro, né, pelos imigrantes que hoje estão chegando em países ricos. Tá? Porque, querendo ou não, esses migrantes, esses imigrantes, essas pessoas, elas passam a ser concorrentes também. E não necessariamente e nem sempre vão ser bem aceitas pela população. Então, a xenofobia, ela na realidade é uma aversão, tá, aos imigrantes, a essa população que chega pelos nativos, né? São aquelas pessoas que são naturais do país em que essas pessoas estão chegando. E normal que esses imigrantes sejam com muita frequência hostilizados, agredidos em território estrangeiro. E hoje, no processo global que nós estamos, isso ocorre com muita frequência e com uma intensidade que vem preocupando. Porque hoje nós estamos numa crise econômica envolvendo os países mais ricos. Né? Então, normalmente, esses imigrantes ocupavam mão de obra não necessariamente ocupada pelas pessoas naturais do país. Tá? Ocupavam atividades ou empregos que não eram buscados pela população nativa. Mas como hoje o desemprego é crescente no mundo todo, qualquer oportunidade ela é bastante competitiva. Então, vamos entender que a xenofobia ela é crescente hoje no mundo inteiro. Outro grave problema que nós temos é o processo da desterritorialização. Tá? A desterritorialização é, na realidade, o que nós hoje estamos observando envolvendo os refugiados. Tá? Então, dentro do processo global que nós vivenciamos, surgiram muitas questões separatistas, principalmente na África e na Ásia. Então, você sabe que tanto a África como a Ásia foram colonizadas e não se respeitou a existência de grupos nativos nesses dois continentes. Então, houve um processo, não é, de loteamento praticamente desses dois continentes, levando interesses, é claro, dos colonizadores. Então, muitos grupos foram separados ou grupos que ficaram juntos no mesmo território, mas totalmente diferentes, com ideologias diferentes. E o que acontece hoje, dentro dessas questões separatistas, são os grupos mais numerosos, não é? Aterrorizando os grupos menores que não têm para onde ir. São povos sem territórios, são grupos que não têm a sua nação, não têm o seu país. Tá? E o que resta a eles? Fugir desse processo todo, que é o que acontece, é o que vem acontecendo, certo?
Por isso eles são chamados de refugiados, porque eles estão fugindo, porque eles estão sendo forçados a sair, né? Aterrorizados, ameaçados, com muita violência. E é uma questão muito complicada, tá? Porque eles buscam, né, os lugares mais próximos para tentar se proteger. E aí, claro, né, o fluxo de saída e o fluxo de chegada em alguns lugares. Então, com certeza, a desterritorialização é hoje um dos movimentos que mais chama atenção no mundo todo, principalmente pela violência do processo, envolvendo esses grupos em minoria, né, pessoas extremamente pobres, muitas vezes, que não têm o que fazer e não têm praticamente para onde ir. Outro deslocamento interessante que chama bastante a atenção é essa chamada fuga de cérebros. Na realidade, é a fuga do quê? De capital humano, né? É chamada assim de fuga de cérebros, por quê? Porque é uma migração mais seletiva, tá? Indivíduos, pessoas que têm uma formação mais aperfeiçoada, têm aptidões mais técnicas, né? De conhecimentos maiores dentro do contexto até da tecnologia e do conhecimento técnico-científico que nós temos, tá? Então, são pessoas que realmente representam uma mão de obra extremamente qualificada, mas que por fatores, muitas vezes podendo ser conflito étnico, guerras, né, falta de oportunidade, risco à saúde, instabilidade política nos seus países de origem, né, hoje partem para outros países. Claro que para os países de saída, né, de origem, isso é péssimo, porque é capital humano. Então, isso representa também o que a gente chama de descapitalização. Né? Muitas vezes existiu um investimento feito na formação, na qualificação dessas pessoas, que hoje, por motivos esses que eu disse, né, estão saindo, buscando oportunidades fora do seu país. Ao país de destino, a vantagem, claro, porque é uma mão de obra qualificada, uma mão de obra que pode ser muito bem aproveitada. Né? Mas, enfim, tá? Esse é um movimento que vem acontecendo com bastante frequência. Como consequências, né, dessas migrações, então, dentro do que eu falei até agora há pouco para a moçada, né, a contribuição e a influência no processo de ocupação e de povoamento. Né? Essa é uma consequência. Né? Distribuição geográfica da população e, claro, isso se reflete principalmente no próprio desenvolvimento econômico de cada país. Tá? Também como contribuição, né, no processo de miscigenação, né, étnica e na ampliação e difusão cultural entre os povos. Né? Justamente pela influência. O Brasil é um grande exemplo. Olha o processo de mistura e de mestiçagem que nós temos aqui. Tá? Com relação à imigração, né, é a perda de trabalhadores muitas vezes qualificados, né, cientistas, técnicos de alto nível. Né, isso é um prejuízo para os países de saída. Já para os países de entrada, as vantagens, claro, muito grandes, justamente por quê? Porque representam, né, essa mão de obra extremamente qualificada. Tá? Então é importante que se entenda que existem, né, vantagens e desvantagens nesse processo todo, né, dependendo do tipo de movimento, né, das características, né, do grupo que está se movimentando. Mas enfim, né, dentro desse contexto, está aí para a moçada, né, conhecer um pouco melhor dentro dos diferentes conceitos, definições envolvendo essa mobilidade humana que sempre existiu e com certeza vai continuar existindo.